Se Pedro Sánchez mantiver essa postura, pode haver conflito com Israel, ainda que só diplomático. Diplomático já existe, político já começou, econômico também já começou. O boicote que Sánchez tenta fazer a Israel afeta muito mais a Espanha em questões de segurança, questões de defesa, do que aquilo que protege vocês. Por exemplo, nos parcos, seus cartões de crédito usam sistemas avançados para evitar clonagem. Se Pedro Sánchez se livrar disso, todos ficam vulneráveis. Estamos falando de proporções, de ser bastante sério, é prata Espanha. Talvez ele perca a parte econômica de perder um cliente, claro, mas as consequências são muito mais graves para esse cliente. Então, sim, eu acho que a Espanha ganha. Eu acho que não ganha muito, né? O que ganha Pedro Sánchez? Acho que é ele quem acaba ganhando. Ele tem tantos casos envolvendo a esposa dele, o irmão tem tantos que sempre, e aqui o público pode colocar isso à prova. Sempre que virem uma manchete acusando Pedro Sánchez, imediatamente, qual é a reação? Pedro Sánchez? Ou foi o gênero que causou isso? Por quê? Porque ele tem, como você disse, todo esse rebanho de pessoas que vão aplaudir ele e vão sair para desviar o assunto. Então, e isso acontece em todas as ditaduras que Pedro Sánchez escolheu democraticamente, mas é o fenômeno das ditaduras. Sempre há um inimigo externo. Exemplo Maduro. Hoje surge uma relação Sánchez-Maduro, mas o que faz Maduro? A culpa é dos Yankees e das oligarquias. As oligarquias começam todo o seu discurso, mas a Venezuela está com problemas. Se você percebeu dois problemas aí, é isso para mim. Mas Maduro culpa o estrangeiro. Sánchez está aplicando a mesma estratégia manual. Não importa os problemas que ele tenha. Ele sempre tem esse coringa para tirar a desgraça dele. E é o suposto genocídio de Israel. Então, eu acho que aqui em Doha, na Espanha, quem ganha é Sánchez e seu interesse político ou pessoal. Como está a situação agora mesmo em Israel? Como vocês percebem, desde que foi assinado, ou bom, desde que foi feito esse acordo de paz de cessar-fogo? Graças a Trump e a outros países também, e a vocês mesmos, que no final aceitaram um acordo. Como esse acordo é percebido no ambiente e na sociedade israelense? Vocês confiam no chip? Há muita alegria pelo retorno dos sequestrados vivos, mas ainda faltam alguns que não sobreviveram. Mas, em geral, grande parte da população israelense percebe o acordo como desfavorável. É verdade que Israel venceu em muitos aspectos, digitalmente, praticamente em acordo. Sim, a balança está favorável, mas a consequência é liberada e há uma desproporcionalidade. Que eles libertaram 20 sequestrados israelenses que estavam vivos, talvez libertem 2.000 terroristas condenados que tinham, grande parte deles, penas de prisão perpétua. Estamos falando das pessoas mais nefastas, com muitos crimes. Agora elas saem livres, talvez porque valorizemos mais a vida acima de tudo. Mas há um erro que costuma se acreditar no Ocidente. Eu vi manchetes dizendo, finalmente paz. Mas aqui não há paz. No islamismo não existe paz. E esse é outro aspecto religioso que é muito comum. Quero envolver pessoas que entendam mais de atividade religiosa, não só de política. No islamismo não existem acordos de paz propriamente ditos, mas existe algo chamado hutna. São como acordos temporários que os muçulmanos podem fazer com os infiéis. E se o muçulmano estiver em posição de superioridade, ele pode violar o acordo? Como neste momento Israel está em posição de superioridade militar, então eles nunca estão em hutna. Mas o desejo de destruir Israel, destruir a sociedade, continua lá. É que não somos ingênuos, sabemos que o Hamas vai se rearmar. É uma questão de tempo até que a próxima chegue, não sei se serão anos ou anos, não sei, mas vai chegar. Não há como sair disso. Porque o problema das ideologias, dos radicalismos, é que não se luta com tantas, não se pode lutar com tantas ideologias, se luta com outra ideologia. Até encontrarmos outra ideologia que acredito já exista, para contrabalançar o radicalismo islâmico. Porque não é uma questão apenas da África, mas enquanto não combatermos a ideologia islâmica com outra, continuaremos assim. Por isso acreditamos. Por um lado estamos muito felizes e por outro lado fica o gosto amargo de que a guerra não acaba. Digamos que vocês estão felizes porque há uma pausa, vamos dizer assim, mas conscientes de que é algo temporário, de que vão voltar a agir como antes. Como dizemos na Espanha, a cabra sempre puxa para o mato. Sim, a cabra sempre puxa para o mato.
Eles vão ficar tranquilos por enquanto, mas em breve atacarão novamente, e isso é para vocês. Entendo que para os israelenses viver com essa tensão constante deve ser muito preocupante, tanto militarmente quanto em outros aspectos. Estou acima deles. Mas claro, eu não posso baixar a guarda nem por um segundo, porque ao menor descuido eles fazem outro 7 de outubro igualzinho. Em Israel se dorme com um olho aberto e isso é a prova disso. Por exemplo, muitas vezes se criticou o fato de que Israel tem um muro que separa, não pode ter um muro discriminatório. Na verdade, apenas 3% é muro. A maioria é uma cerca que pode ser pulada, ou seja, e bastou, como você disse, algumas horas para que houvesse uma brecha nessa cerca. E foi o pior massacre de judeus desde o Holocausto. Ou seja, por isso é que realmente precisamos estar sempre atentos. E o rei Davi já disse isso nos Salmos, que Deus abençoe o seu povo. Deus dará força ao seu povo e assim Deus abençoará seu povo com paz. Porque a paz vem por meio da força, ou seja, Oriente Médio. Eu sei que o processo histórico que o Ocidente passou é que, depois de ter tido 2 guerras mundiais, chegaram à conclusão de que não poderiam ter mais guerras. Então fizeram tudo isso. Esse é o sistema das uniões europeias. Essa utopia que em breve vai colapsar à medida que continuarem adotando uma ideologia que não quer ver funções europeias, que é isso. Todas essas migrações passivas. Mas e o caso do Oriente Médio? Ainda não chegaram a essa maturidade nacional ou maturidade tribal. Ainda persiste a ideia de que minha tribo deve ser mais forte que a vizinha. Então é tratado, então eles lutam. Então, esse é o bairro que nos coube. Israel, que ironicamente Israel, está mais cercado por toda essa ideologia maluca. O que a Europa está fazendo é pegar os malucos do Oriente Médio e trazê-los para viver na Europa. Eu não entendo esses suicídios sociais que eles estão cometendo, mas enfim, lá está. Não faz nenhum sentido. O que está acontecendo na Espanha é totalmente irracional, e o espanhol comum é tão obtuso. Como eu te disse, todos acham que vocês são maus. Na verdade, já recebi algumas críticas. Ao comentar nas redes sociais que viria, não mencionei seu nome, apenas disse que um soldado israelense viria ao universo. A maioria foi muito legal, muitos agradeceram por trazer esse tipo de pessoa, mas também houve críticas dizendo: como você pode trazer genocidas para o canal? Isso não faz diferença para mim. Podem falar o que quiserem, trago para o meu universo quem eu quiser. E o que eu tenho muito claro é que o mais importante é que as pessoas vejam a realidade das coisas e nos acompanhem. Imagina que em Israel o Hamas não fosse como é, não fosse muito menos um grupo terrorista, não fosse isso, mas que tivessem algum interesse pensando no futuro, daqui a 10, 15 anos, e vocês começam a deixá-los entrar em Israel, e eles vão se movendo pelos territórios israelenses de maneira tranquila, porque é só isso que estão fazendo. Às vezes eles roubam, tudo bem, às vezes estupram, matam, mas não é tão exagerado quanto o que vocês fazem. E começa a ser encoberto pela mídia israelense em nível nacional. Isso é o que está acontecendo na Espanha hoje em dia. A mídia tradicional não fala sobre isso. Muitos me dizem que, graças a canais como o meu, muitos ficam sabendo das notícias. Porque na televisão isso não é contado, está tudo tendencioso e manipulado. O que acontece é que, quando percebermos, teremos o Hamas aqui. Permita-me a diferença, evidentemente o de vocês é muito pior. Teremos o Hamas dentro da Espanha, sendo mais do que nós, porque hoje em dia você vai a qualquer escola ou a qualquer instituto e há mais estrangeiros do que espanhóis. Tem muitos que são do bem, tem muitos que vêm e contribuem. Aqui em frente ao meu estúdio tem um rapaz negro que trabalha, não sei de onde ele é, mas trabalha, contribui. Tem muita gente que contribui, mas tem outras pessoas que não, que vêm para roubar, para delinquir, como eu te contei antes, para matar pessoas e não acontece nada. Então, a Espanha é um país do qual, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que fugir. E isso está sendo permitido. Sánchez, o medo que nós temos, ou que eu pessoalmente tenho, é que aconteça algo como o da flotilha. E que algo aconteça com alguém. E que Sánchez perca o controle e enfrente um país como Israel, que manda todos nós para a guilhotina, porque vocês são infinitamente mais fortes e mais poderosos do que nós. Porque a Espanha, militarmente, nem serve de alvo. E no fim, vocês não nos fizeram nada de mal, não sei se me explico. Ou seja, estamos chegando a um ponto em que Sánchez, as pessoas não pensam, eu acho que Sánchez entende que não vai se meter nessas. Por quê? Porque já houve uma tentativa disso, lembra? Essa frota que, disse Sánchez, bate na mesa, vamos proteger a frota e vamos enviar um navio de guerra com o dinheiro dos espanhóis. Eu não sei se as pessoas sabem quanto. 1 milhão de euros custou? 1 milhão de euros, colocaram um navio de guerra, muito dinheiro.
e que Sanches mal chegou ao limite. Será que ele sabe que isso poderia ser muito mais quente? E eu digo, ops, paramos então por aqui? Acho que também há consciência. Acho que o exército espanhol entendeu muito bem que não foi por vontade própria. Sanches diz, eu acho que a luta foi mais interna, como o debate sobre continuar com o navio. Acho que o exército freou Sanches. Mas o que aconteceu atualmente é que Sanches não vai chegar tão longe, porque é mais uma estratégia de sobrevivência política. O que você diz sobre a migração, sinceramente, eu não sou diametralmente contra a migração. Por quê? Porque os povos somos um só povo. Você sabe que nós tivemos? Eu diria que a gente teve que ficar à mercê das nações que nos receberam, e aqueles que nos hospedaram ou nos fizeram o bem, pudemos viver nessas nações, e aqueles que nos expulsaram e fizeram coisas negativas, não. Então, por isso, eu não. Mas a pergunta é se esse imigrante, ou você diz, vai como seu vizinho que é, ele vai contribuir, ou é o caso que vemos que não é assim. E a verdade é que basta muito poucos para fazer algo muito grave. Ou seja, a história, no fim das contas, não é movida pelos mornos, que são aqueles que ficam de braços cruzados como espectadores, vendo o mundo passar. No final, quem move a história são as pessoas que decidem dar um passo um pouco mais louco que os outros. Pense na direita, na esquerda, no radicalismo islâmico, e basta um grupinho pequeno para fazer algo realmente catastrófico. Então, aí está, digamos, o grande dilema que na Espanha não existe e na Europa também não existem parâmetros para medir quem entra e quem não entra. Se houvesse, eu acho que a situação seria algo tão absurdo, mas não há filtro. Se alguém vem de fora, tem que ajudar, dá-se comida, se puder dar uma moradia, dá-se também. Mas depois, quando essa pessoa já estiver em uma situação estável, 6 meses, 1 ano, não sei, desde que contribua, vamos integrá-lo à sociedade e, se cometer crime, que retorne ao seu país. Os países mais ricos do mundo têm uma política migratória muito específica. Se você vem para contribuir, você fica. Se não vem para contribuir, você vai embora. Se vem para me custar dinheiro, você vai embora. Não pretendo ser tão exigente, mas não aceito crimes ou prejuízos causados por erros, seja para minha vovó, vizinha ou qualquer um. Ou vai atacar os israelenses que estão aqui porque te disseram que estão matando crianças na Palestina? Então você vai sair daqui, deste país? E esse é o problema mais grave que estamos tendo aqui na Espanha. As pessoas são muito obtusas e é tremendamente difícil combater isso. Os que têm uma mentalidade razoável têm medo daqueles que, como dizemos aqui, faltam alguns parafusos, daqueles cujo cérebro não dá para mais. E pensam que Netanyahu é Hitler, que os palestinos, ou seja, que o Hamas não é uma organização terrorista. Eu já vi gente dizendo que o Hamas é um partido político, só isso, já vi isso nas redes sociais, e você fica pensando como é que um adulto pode dizer uma barbaridade dessas? E ficam tranquilos, eu não consigo entender, amigo, de verdade. Sendo muito sincero, inicialmente nunca se apresentam como partido político, mas tem um braço terrorista, disso não há dúvida. Mas essa é parte da visão que o Ocidente nem sempre enxerga, porque o Ocidente se separa. Como a política e a religião são como duas esferas separadas, para os ocidentais são duas esferas separadas. Então, sim, aqui o califado, ou seja, a ideia, a aspiração de criar uma hegemonia mundial está aqui. O militar, o político, o religioso, tudo anda junto. A ação social, tudo isso anda junto. Por isso é que jamais cumpre também o aspecto político e também cumpre o aspecto terrorista. E o Gazaoui não vê diferença nem problema nisso. Então, são verdades que se complementam até hoje. Como você vê o futuro, Jacob? Como você vê a situação atual olhando para frente? Não sei, daqui a 1 ano, 2, 3, nos próximos 3 anos, por exemplo, não sei. É a pergunta mais difícil no Oriente Médio. Você não pode saber o que vai acontecer na próxima semana, ou seja, não se sabe. Tipo, alguém foi para Sevilha há 2 semanas, ia vê-los indo para o vilarejo, e, de repente, na semana passada, isso voltou, em alguns dias voltou. Não sei, então para os garotos, isso é tão volátil? O Oriente Médio agora, por exemplo, que teve a cúpula de San Egito, o que vai acontecer? Turquia, que é um país da OTAN, Turquia que tem sido tão substituta de Israel, o que vai acontecer? Vão tomar a Sicília de repente, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Eu não sei. O que eu sei é que Israel. Somos um povo eterno, somos um povo que está aqui há muitos milênios. Vamos continuar aqui? E acontece que os inimigos de Israel, que tentaram destruí-los ao longo da história, não estão mais, viraram pó. Eles estão em museus, são arqueologia,
E o mesmo vai acontecer com os inimigos de Israel. É um trabalho amargo. Pedro Sanches ficou na história das páginas do povo judeu e o Paramar sim, e vai ser. Nós somos um povo com uma memória histórica muito forte. Nós lembramos até datas, dias, ou seja, nomes, e Pedro Sanches decidiu ficar na história. E quando tudo isso passar e a Espanha for uma nação livre novamente, e de alegria sim, e de igualdade, de verdade, eu acho que vamos lembrar de Pedro Sanches como um dos desastres que quase acabou com a Espanha. E espero que não aconteça o que você está dizendo. A pergunta é, como vocês veem a Espanha nesses 2 anos? Vocês vão ter que fazer uma reconquista? Quer dizer, não sei se essas pessoas leram um pouco de história, porque a Espanha já passou por isso. Espanha, eles perderam metade da Península Ibérica e tiveram que, à força, voltar a se sentar em um dos seus avós que estão assentados. Então, não sei se a Espanha de hoje vai ter que passar por uma reconquista, porque isso é responsabilidade do governo atual. Herdar uma Espanha difícil amanhã é um ditado, não é? Que existem culturas estabelecidas, suaves, com beijos. Aqui vamos ter dificuldades na Espanha, e eu tenho esperança de que as pessoas comecem a abrir os olhos e ver a realidade das coisas. Bênçãos, Jacó. Qual será o próximo passo depois que todos os sequestrados chegarem? Boa pergunta. O que Donald Trump fez foi propor um plano com 21 pontos. E parte desses pontos é eventualmente terminar com a reconstrução de Gaza. E a reconstrução implica que o Hamas se desarme. Ou o teste de radicalização, como o teste de desnazificação da Segunda Guerra Mundial, não é possível, o teste do Hamas foi descartado. E também que venham forças multinacionais, como as dos Estados Unidos, para que não seja Israel quem tenha que pedir que seja um exército composto por países árabes, que sim, como o milagre salva, e assim seja, ou seja, é uma série de passos que devem levar para que Gaza seja um lugar habitável e sem radicalismo. Na minha opinião, isso é ingenuidade, vai acontecer, acho que vão entrar no negócio que virou ruínas. Donald Trump é um construtor vindo do setor imobiliário. Então ele disse, aqui está a oportunidade, tenho amigos catarianos e milagros. Vamos reconstruir Gaza, os negócios, o mundo e os europeus. Pedro Sanches dará milhões dos impostos espanhóis para essa boa causa. Sim, vamos fazer isso. O grande negócio ainda não explorado pelo mundo. A Europa irá doar milhões durante todo esse tempo. Sim, eu agradeço a ele e tal. Mas agora, na reconstrução dos gastos, realmente está indo nessa direção. Amigo, não sei se deseja acrescentar algo ou se ficou pendente. Sim, para separar também. Antes de tudo, agradecer mais uma vez pelo convite e ao público que nos assistiu. Eu acho que o futuro depende de vocês. Tem pessoas que sentem que eu realmente acredito que somos a ponta da lança da luta, mas também o restante da lança. São vocês que a sustentam, por isso eu acredito que o futuro depende muito de vocês. Que sejam boas pessoas, que existe um mundo melhor, que respeitem os mais velhos, vocês jovens, que façam um mundo melhor, que transformem o mundo de forma real, como as outras narrativas. E será mesmo a visão dos profetas de Isabel César, um mundo melhor? Não aspiramos a um califado mundial e uma repressão, um mundo melhor. Eu acho que depende de vocês, nada mais. Um abraço. Jacó, de verdade, foi um prazer. Agradeço muito por você ter vindo. Eu adoraria